Nós hoje vamos celebrar o último domingo do calendário litúrgico, já começando daqui a pouco o período natalino, o advento, e com alegria e tristeza no coração, nós vamos celebrar um texto muito forte, o Vitão que vai dar conta de toda a condução, mas também vamos celebrar as vítimas de racismo nesse país, né? Acabou de morrer o Beto, o João Alberto, no Dia da Consciência Negra. Morte trágica, estúpida, violenta, mais um sinal da loucura histórica que é o racismo no Brasil. Então, em homenagem a essa luta e ao Cristo que luta nessa luta, todas as pessoas negras dessa comunidade serão sempre representadas e, por isso mesmo, eu vou passar a bola para uma pessoa que é muito querida entre nós, que é o Vitão. Ele que estará conduzindo, e hoje teremos muitas participações para celebrar o texto, que é da festa de Cristo, Rei do Universo, e, ao mesmo tempo, o contexto desse reinado, que é a vida dos últimos, das últimas, como aconteceu com o nosso irmão Beto. Vitão, é contigo, irmão. Bom dia, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui, reunido com vocês, para poder a gente celebrar mais esse culto, né? E com esse motivo especial, né? Pelo calendário litúrgico, hoje é o nosso ano novo, né? A gente celebra o ano novo hoje, né? O ano está virando para a gente hoje, né? Então, pelo calendário litúrgico, hoje é a celebração de Cristo, Rei do Universo. É um símbolo difícil de ser reaproveitado, reavaliado, mas, enfim, a gente faz parte do calendário litúrgico e a gente passa por ele, né? Então, que seja um reinado cujo símbolo seja alguém que se desfaz do reinado, um rei déspota, um rei que nega, que abandona o reinado para ser um entre os seus, né? Para lavar os pés dos seus súditos, se fazer súdito dos seus súditos. Então é esse Cristo que a gente celebra, é esse Cristo que a gente vive hoje aqui. E o contexto, como disse o Alexandre, aproveitando que na sexta-feira foi um dia da consciência negra, realmente temos assim um dia de luta e pesar ao mesmo tempo, né? Com uma morte bem simbólica através da violência, mais uma vez ocorrida no corpo de uma pessoa negra, né, que parece convidar a essa violência, né? Parece simplesmente permitir essa violência, de tantas formas e de variadas formas. Então, assim, é um dia que geralmente poderia ser de afirmação de luta, de celebração por avanços, né? Mas acaba sendo um dia em que pessoas negras têm que legitimar o Dia da Consciência Negra. É uma luta pela legitimação do dia, né? Sempre reafirmando, sempre entrando em embates e discussões que acabam cansando, né? Cansando quem está nessa luta. Então, para começar, eu gostaria só de ler um pequeno trecho da música O Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc, que simboliza essa luta, que às vezes parece inglória. Um trecho ele diz: rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritavam então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas em glória, e que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais.
Aldir Blanc e João Bosco. E assim começamos, então, nossa celebração. E então peço, por favor, eu não sei quem vai pôr aqui, mas peço, por favor, que ponha um prelúdio para iniciarmos nossa celebração. Bom, então já dei, né, as boas-vindas, né, os motivos, o contexto da nossa celebração. Mais uma vez, poxa, muito bom ver vocês, né? Infelizmente tenho estado um pouco ausente por questões acadêmicas e etc. Muito mais, né? Muito mais coisa. Mas é muito bom ver gente que eu não via tem tanto tempo, né? O Eli, cara, muito tempo que eu não vejo o Eli, Alberto, nosso pastor Edson, pessoal de Petrópolis aqui também, Simoninha. Poxa, muito bom ver vocês. Muito bom estar aqui. Joyce, que há muito tempo eu não vejo também. Poxa, muito bom, gente. Que bom que estamos reunidos aqui mais uma vez. Então, eu vou pedir para a Lu pôr o coro, né? A música do coro, Give Me That Old Time Religion, para inspirar a gente a continuar com essa celebração. Lu, pode ficar à vontade. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. It was good for my old mother. It was good for my old mother. It was good for my old mother. It's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It's good enough for me. Give me that old
Hebrew children. It was good for the Hebrew children. It was good for the Hebrew children. It's good enough for me. Demais, saudade de vocês desse coro, gente. Muito bom, viu? Parabéns a cada pessoa que participou. Vamos então ler, todos e todas, a leitura que está no nosso boletim de Conceição Evaristo. Diz assim: todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória, e acredito sim que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Muito profundo, né? É isso. Diante do banzo, da tristeza mais profunda pelo não lugar, pela falta do lugar, pela falta de tudo, de sentido, ainda assim a esperança está presente. Ela está aí e resiste. Então, nós vamos ouvir a Lirinha cantar Seu Nome é Jesus Cristo, né? Essa música tão profunda que resgata aí o Jesus de Nazaré vivo, vivente e vivendo a vida. Então ouçamos e cantemos juntos e juntas. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passar adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja, seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, analfabeto, e vive mendigando subemprego. E a gente quando vê dizeu à toa, melhor que trabalhasse não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades da cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo, dizemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo, anda sedento por um mundo de amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós
nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo, é todo homem, e vive neste mundo, quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de todos nós irmãos. Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Profundo, né? Profundo. E é nesse intuito, nessa direção, a gente celebra esse símbolo de Cristo Rei do Universo. Como disse, como acabou de cantar a Lirinha, com um piano maravilhoso da Claudinha. Porque dele fizeram um rei potente, um déspota, né? Um tirano, alguém que julga e que pune enquanto ele vive como um pobre. Ou seja, é a subversão do símbolo do reinado, é a subversão do papel do rei. Então é esse Cristo que celebramos hoje. E chegou o momento da gente orar, da gente parar para meditar, refletir, entrar em contato com esse nosso Deus, Pai e Mãe, acolhimento, fundamento, direção de nossa luta a todo tempo. E para isso, então, eu vou convidar nossa querida Lu, Lucilene, para fazer essa oração, para orar conosco. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um dia que tu nos concede. Te agradecemos, ó Deus, pelas tuas bênçãos, te agradecemos pela tua fidelidade para conosco. Te agradecemos, nosso Deus, pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Te pedimos unicamente, Senhor, neste dia, que tu continues sendo o nosso protetor, a nossa força, nosso libertador, nossa torre forte nesse tempo de adversidade. Muito obrigado por tudo que tens feito e ainda vais fazer em cada um de nós e através de nós. É crendo nas tuas promessas que nós oramos no nome de Jesus, teu Filho, amado Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 A Lu, que, para quem não sabe, tem uma voz maravilhosa também, canta belíssimamente, né? Canta muito bem. Não melhor do que o meu filho que está ali embaixo, vocês devem estar ouvindo ele cantar, mas tudo bem. Então, assim, gente, o texto, o evangelho de hoje também não poderia ser mais profundo, mais forte, mais propício. E para lê-lo, né, para conduzir a gente na leitura, eu gostaria de convidar a querida Joyce, né, que está aqui com a gente e que vai fazer essa leitura, vai nos conduzir. Joyce, saudade, viu? Um beijão para você e para todo mundo aí. Bom dia a todos. Saudade, Vitor, de tantos outros também aqui. Bom estar com vocês hoje nessa manhã. Deixa eu pegar aqui o texto. Mateus 25, de 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestistes-me.
Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Texto forte, né? Cheio de simbolismo, né? Cheio de símbolos. Mas, graças a Deus, não sou eu que vou ter que lidar com ele hoje. Né? Teremos duas pessoas especiais conosco, né? O Henrique Vieira e a Viviane Fernandes. Então, para apresentá-la primeiro, eu queria convidar o Alexandre, né, para apresentá-los, né? E aí depois a palavra está com essas duas pessoas maravilhosas aí. Muito bom. Obrigado, Vitão. Hoje nós vamos receber, como disse o Vitão, Viviane Fernandes e Henrique Vieira. O Henrique Vieira, a gente conhece, um pastor, amigo, muito amigo, né? Meu amigo, amigo da comunidade, amigo do Edson, do Vitão, uma pessoa muito querida e com um trabalho belíssimo, um profeta nascido entre nós, que temos o privilégio de escutar as sementes proféticas que ele tem lançado para cada um de nós e para o mundo inteiro. Viviane Fernandes, ela é pastora da Igreja Reformada Ecumênica. Ela foi pastora durante muitos anos e descobriu Jesus de uma maneira estranha. Ela largou a igreja e é uma mulher negra que veio de comunidades pobres, sofreu uma série de violências estruturais que nós conhecemos e descobriu Jesus junto aos pobres. E exatamente por isso ela largou a igreja e se tornou mãe de santo de Umbanda e Ialorixá do Candomblé. Ela continua lendo a Bíblia e pregando o Evangelho. E eu já celebrei com ela 1 milhão de vezes em igrejas, no plural, igrejas, e no terreiro dela. E ali ela cultiva o Jesus que está entre os últimos e últimas dos humanos. Então, eu queria muito que a gente escutasse com muito carinho, reverência e gratidão essa que é uma amiga muito importante na minha vida, Viviane Fernandes, ou, como ela é chamada, Mãe Viviane de Oxum, filha da Orixá Oxum. Mas, Ona, é com você, minha amiga. Está travado. Primeiramente, bom dia. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Aqui, eu estou no terreiro e tem um bar do lado do meu terreiro que resolveu colocar uma música altíssima e está vindo aqui dentro do quarto. Então, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu já tentei conversar, mas está bem difícil. E também se tratar de ser um local de comunidade pobre também, então espero que vocês estejam me ouvindo bem. Pode ir lá, mãezona, a gente está te ouvindo, pode ir lá. Eu gostaria de agradecer à Igreja de Ipanema, agradecer esse privilégio de ter sido convidada por todos, né? Como o pastor Alexandre já me apresentou. Eu me chamo Viviane de Oxum, conhecida como Vivi Fernandes.
Tem um terreiro de Umbanda e Candomblé, situado aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E sou nascida e criada na comunidade de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, assim, desde pequena, eu passei por tudo que a maioria dos brasileiros pretos de periferia passam. Não foi diferente e não vai ser diferente. E a minha relação com a religião de matriz africana começou desde que eu me dentro do ventre da minha mãe, porque eu já tinha um parentesco com a minha família, a minha avó, a minha mãe, as minhas tias avós já eram de terreiro. Então, desde que eu me entendo de gente, eu já conheço essa parte de terreiro. Mas eu me casei, tive um relacionamento abusivo dentro do meu casamento. Casei com um rapaz de família estruturada, branco, e onde eu sofri inúmeras violências, inclusive de racismo, pela parte do pai dele, e violência física também. Né? Então, naquela busca de restauração do meu casamento, ele começou a frequentar a igreja evangélica, me levou, e eu, junto com ele, acabei ali me convertendo a Cristo e comecei a frequentar e comecei a participar e me tornei membro da igreja e me tornei pastora de uma igreja protestante. E foi uma experiência muito bonita e também muito dolorosa. Enquanto eu estava como membro, eu via toda aquela beleza da Bíblia, da fala, dos pastores, dos bispos. E quando eu me tornei pastora, eu conheci um outro lado daquela situação que eu estava vivendo, da igreja, em que me deixou muito triste, porque havia uma situação que era a igreja na qual eu dirigia, era uma igreja no pé da comunidade da Mangueira. Então, os membros da igreja, eles precisavam muito de ajuda. E eu convivia com aquela comunidade e eu via os problemas e as dificuldades daquela comunidade a todo tempo. E eu era exigida da matriz que ficava em São Paulo. Da matriz que fica em São Paulo, e tinha a questão da administração de ofertas, tinha a questão da meta, tinha que bater financeira, que tinha que mandar para São Paulo, e tinha que pagar as despesas da igreja, e aquilo ali começou uma pressão muito grande em cima de mim, porque eu via muitas pessoas precisando de ajuda e tendo que exigir dessas pessoas num ato de fé, que elas tirassem aquilo que elas não tinham para poder estar doando para a igreja. E aquilo começou a me incomodar muito, 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 muito grande. Eu comecei a sentir uma angústia e eu orava e eu pedia a Deus, a Jesus, uma direção, o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a ir subir o morro, ia na casa das pessoas para fazer oração, para fazer visita. E via mais ainda de perto a realidade que eu vivi a minha vida inteira. Então, eu comecei a ir para a CADEG, junto com alguns membros da igreja, e comecei a pedir alimentos em nome da igreja para ajudar os meus irmãos. E eu conseguia muita coisa, muita ajuda. E aí a gente começou a conseguir arrecadar os alimentos, ajudar algumas pessoas, os membros da igreja que precisavam, e começamos a também fazer algumas quentinhas e levar para a rua para os moradores de rua. Só que eu não estava conseguindo bater a meta que a igreja me exigia. E aí eu comecei a ser cobrada por isso.
E aí eu falei, peraí, o que é Jesus? O que eu aprendi sobre Jesus no bem material e ajudar o próximo, e ajudar o pobre, dar ao pobre o tempo todo? Como ele disse para o jovem rico, vai e vende tudo que tem, dá aos outros, depois vem e me segue. Depois que você deu tudo que você tem aos pobres, você me segue. Jesus, ele quer a nossa fidelidade, o nosso carinho, o nosso amor. Então, aquilo me angustiava. E eu comecei a parar de pregar essa coisa do você precisa dar para receber. Você tem que dar tudo que você tem que bater, nos entregar a sua oferta tem que ser um sacrifício, você tem que tirar de dentro da sua casa para poder dar para Jesus. E eu comecei a pregar que nós precisávamos pagar as contas da igreja e que as pessoas dessem as ofertas para manter a obra de Deus e não se sacrificassem. E aí tive a visita de 2 bispos na igreja, onde eu fui encurralada e ameaçada dentro da sala de pastores, porque diziam que eu estava endemoniada, porque eu não estava batendo a meta, porque eu estava pregando o contrário da palavra de Deus, mas eu dizia, não, isso não é o contrário, isso é o que Jesus diz, foi o que Jesus ensinou. E ali eu vi que eu estava no lugar errado. E não era ali que eu ia fazer a vontade de Jesus Cristo. E aquilo me abateu muito. Eu cheguei a entrar em depressão, porque eu já não sabia mais o que era certo. Então, eu saí da igreja, sob muita pressão psicológica, e comecei a tocar minha vida. Meu casamento não deu certo, eu me divorciei. E aí eu voltei no terreiro de Umbanda, minha falecida sacerdote, e ela disse, é o bom filho a casa torna. E eu disse a ela que eu queria me encontrar novamente com os meus ancestrais. Que eu queria ter esse encontro com os meus ancestrais e que eu queria continuar seguindo os passos de Jesus, interessado onde eu estivesse. E que eu queria estar junto com os meus ancestrais que tanto sofreram também. E aí eu retornei para a religião de matriz africana. E nesse retorno, eu até hoje agradeço muito aos meus orixás, a Deus e a Jesus Cristo por isso, porque eu me sinto realizada, eu sou muito feliz dentro da filosofia da religião de Candomblé e de Umbanda. A nossa religião, a nossa filosofia, né, a filosofia do Candomblé, é uma filosofia que a gente abraça todos. Dentro do meu terreiro e de muitos outros terreiros, não tem discriminação de cor, não tem discriminação de gênero, de sexo, não tem discriminação social. A gente não quer saber se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é bandido, se é prostituta. Tudo isso eu tenho dentro do meu terreiro. Porque todos eles, todos os membros da minha casa e de outras casas de matriz africana, eles têm sede, eles têm fome, eles estão sentindo luz. Eles sofrem a todo tempo com o racismo. A nossa religião sofre o racismo. Porque vem os nossos ancestrais que foram escravizados, foram sequestrados e escravizados para cá. E em poder ouvir essas pessoas, em poder instruir essas pessoas, em poder dar carinho, dar amor, dar atenção, ensinar a filosofia dos orixás, que é uma filosofia muito bonita,
E as pessoas demonizam muito, né? Exu, por exemplo, diz que Exu é o diabo, e na nossa religião a gente não acredita no diabo, a gente acredita no ser humano, na falha do caráter. A gente prega a filosofia de que a gente tem que ter um bom caráter, né? Porque isso é o ser humano, e quem faz o mal somos nós. E a gente faz o mal, às vezes, até a nós mesmos. Então, a gente, e principalmente eu posso falar a respeito disso, porque eu vivo racismo em todos os lugares. Todos os lugares. Quando eu saio na rua, eu sou chamada de mulata, morena. Quando eles associam a imagem da mulher preta, que é a mulher que só serve para luxúria, para cama, e a mulher certa para casar é a mulher branca. Quando eu vou ao shopping, ao mercado, a qualquer tipo de comércio, e sou vigiada como se fosse uma ladra. Então, isso eu vivencio. E eu estou grávida. E eu fico pensando que eu vou ter que ensinar o meu filho a se comportar nas ruas, quando ele foi a algum estabelecimento, porque é um menino, né, um homem, sofre ainda mais um racismo na nossa sociedade. E eu vou ter que ensinar o meu filho que ele não pode correr na rua de madrugada ou qualquer horário. Ele tem que tomar cuidado com as suas ações, para as pessoas não interpretar mal. Por exemplo, quando eu vou a Ipanema e eu estou andando na calçada e as pessoas brancas, elitizadas, me olham atravessado, ou até mesmo atravessam para o outro lado da rua. Eu já estive num jantar, eu ouvi uma senhora dizer para me alfinetar: eu estou andando aqui na Tijuca, aí vem esses meninos aí de cor, e eu tenho que ser obrigada a atravessar para o outro lado da rua, segurar minha bolsa. Já ouvi outra pessoa dizer também que tinha que jogar uma bomba na favela, na comunidade, e acabar com todo mundo, porque ninguém lá prestava. Mas como eu voltar agora na questão do caráter bom, caráter ruim, tem em todos os lugares, em todos os segmentos, em todas as religiões, sobretudo na política. Então, assim, eu me sinto privilegiada. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço aos meus orixás, agradeço ao Oxum, agradeço a Dandara dos Palmares, aos meus irmãos negros que lutaram, que lutam o tempo todo para que a gente tenha o mínimo de dignidade, de estar nessa posição, de poder estar instruindo as pessoas que seguem o meu terreiro, de estar falando para eles que nós somos importantes, que a gente tem que lutar, que a gente vai continuar resistindo. Agora, há pouco tempo foi libertado os nossos pertences religiosos que estavam dentro do Museu da Polícia Civil. É uma dor para nós muito grande, porque você não vê isso em nenhum outro segmento religioso. Nenhum outro. Eles não estavam ali no museu como cultura, eles foram sequestrados, nossas casas foram arrombadas, os meus antepassados sofreram violência e até mesmo alguns morreram. E isso continua. E muitos, a maioria, faz isso em nome de Cristo. Mas, graças a Deus, no dia do juízo, Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, porque estive com fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Eu acredito que não importa o segmento que a gente tem religioso. Importa seguir a palavra, seguir os ensinamentos de Cristo
Jesus. Os orixás para nós é a força da natureza, a cachoeira, representada como Oxum, a pedreira como Xangô, as matas, Oxóssi, Ossanho, os raios, os ventos, Oiá. E quem criou a natureza foi Deus. Então, eu acredito que Deus criou os orixás e que Deus nos deu os dons para a gente trabalhar essa mediunidade dentro do terreiro, que está em 1 Coríntios 12:16, os dons de Deus. Ele nos deu. E no Coríntios diz que eles são irrevogáveis e irreversíveis. Ele deu a todos, para mim e para vocês também. E aí a gente usa esses dons como a gente quiser, porque temos o livre-arbítrio. A gente precisa ter a consciência, a coerência e o amor de Cristo. Porque sem amor... Então, esses estrangeiros, né, que chegaram e que não foram acolhidos, em que Jesus cita, eu tomo como os meus ancestrais negros escravizados. Porque Jesus não via nada disso. Ele estava no meio das prostitutas, ele estava no meio dos pobres, ele estava no meio dos pretos, dos leprosos, dos doentes. E até no meio dos traidores. Então, o que eu quero dizer é que eu sou realizada na religião de matriz africana. Eu falei uma vez que eu vou transformar o meu terreiro em um quilombo de luta e de resistência. Porque a religião de Candomblé e de Umbanda é uma religião de resistência, porque a gente está tendo sempre que resistir, que lutar. É triste quando eu vejo um irmão preto meu ser treinado na área de vigilância para travar a porta de um banco para um outro irmão preto, porque ele tem que sobreviver. Aí o racismo estrutural. Ele tem que sobreviver, ele não tem opção. Porque nós nunca temos opção, nunca tivemos essa opção. Então, para ele sobreviver, ele tem que ir contra o próprio irmão da comunidade em que ele também mora. Eu tenho que ver a polícia subir o morro e atirar no menino com uniforme escolar, a queima-roupa. Tudo isso eu vivi, e eu vivo, e eu vejo, eu sinto, o tempo todo. Não é o que o vice-presidente falou, que aqui no Brasil não existe racismo. Não existe racismo porque ele e muitos outros têm a proteção da sua cor da pele branca. Porque não nasceu dentro de uma comunidade pobre, vivendo e vivenciando a violência o tempo todo. Eu levantava para trabalhar às 4 horas da manhã, porque eu trabalhava no SEASA, e às vezes é a hora que a comunidade está saindo para a sua batalha, para trabalhar, para lutar pelo pão de cada dia, e a polícia está invadindo a comunidade, e a gente ser revistada. E por policial homem lá dentro. A gente sabe que isso não é permitido. E a gente falar que não é permitido e tomar tapa na cara. E ficar por isso mesmo. De trabalhador ser roubado. De estar com dinheiro na carteira, eles pegarem o dinheiro do trabalhador, ele não saber nem como que ele vai fazer mais para pegar um ônibus para ir trabalhar. A polícia que deveria nos proteger. É muito triste, porque deveria ser igual para todos. Quem me dera que todos pudessem que todos tivessem o amor de Cristo dentro de cada um. Desculpa. Mas, infelizmente, nesse texto diz isso. Uns vão para a direita, outros vão para a esquerda.
Mãezona, travou o seu aí. Desculpa, gente. E eu gostaria aqui de terminar deixando um convite para quem quiser vir conhecer meu terreiro. Fique à vontade. Cristo também mora aqui. Obrigado, mãezona. Eu encontrei ele aí todas as vezes que eu fui aí. É meu testemunho. E nesse texto do Evangelho não tem uma parte que diz assim: estava no terreiro e me apedrejaste. Vocês o acolheram. Mãezona, muito obrigado. Eu conheço a sua história, eu já viajei com você, conheço seus filhos, conheço sua caminhada, e eu aprendo de Jesus muito mais do que eu aprendia nos lugares tradicionais cristãos, quando eu estou nesse quilombo de Oxum, esse quilombo da vovó Cambinda, que você tem criado e cultivado com muito amor. Muito obrigado pelo privilégio dessa mensagem. Ela nasceu da história da alma, da luta, da pele, da dor, do riso, de uma mulher preta, de comunidade, candomblecista, umbandista e cristã. E cristã, porque Jesus está contigo. Que Deus te abençoe, Olorum te abençoe, Jesus te abençoe. Meu amigo pastor Henrique Vieira, meu camarada, pode falar para a gente? Sim, obrigado, Alexandre. Você me ouve bem? Muito bem. Pode falar, meu irmão. Tá bom. Mãe Viviane, a sua bênção. Obrigado pela mensagem, pelo testemunho, por tudo que você compartilhou e tem feito na sua vida. E aceito o convite. Quero poder visitar o seu terreiro e celebrar o amor junto com vocês e ser abençoado por vocês. Se tiver mesmo essa honra, gostaria de ir para ouvir, aprender, celebrar e ser abençoado. Muito obrigado por sua palavra. Eu quero rapidamente também me debruçar sobre esse texto tão provocativo, tão ácido. Primeiro, celebrar a imaginação de Jesus. Jesus se permitia imaginar as parábolas, as histórias. Jesus tinha uma imaginação muito pulsante, muito criativa, muito criadora. E eu quero primeiro celebrar esse direito de imaginar, esse direito de sonhar. Às vezes, a realidade é tão dura, a conjuntura é tão difícil, que a gente perde a capacidade de sonhar, de imaginar uma realidade diferente. E Jesus guardava sonhos. Estou lembrando aqui daquela canção do Clube da Esquina, sabe, Alexandre? Por que se chamava homem? Daí a gente amplia aqui, para não ficar uma linguagem androcêntrica, porque se chamava homem, porque se chamava mulher, porque se chamava gente, também se chamava sonho, e sonhos não envelhecem. Então, o primeiro aspecto é que eu estou olhando para um homem pobre, de um movimento popular, e esse homem, Jesus de Nazaré, de acordo com a mensagem desse texto, guardava sonhos, imaginava um reino para além de Herodes, para além de Pilatos, para além do imperador romano. Da periferia vem uma imaginação, da periferia vem uma escatologia, da periferia vem uma afirmação de que há um reino entre nós. E esse reino há de se consumar entre nós. E eu acho esse aspecto
maravilhoso. Eu quero, tal qual Jesus, mesmo sem poder e sem voz, imaginar este reino, guardar essa utopia, esse direito de sonhar. A história não acabou. A história está indefinida e em aberto. E eu quero guardar a imaginação, a utopia, o direito ao sonho de que o reino de Deus, que não é das categorias desse mundo, esse reino dos últimos, dos pequeninos, esse reino da justiça, da fraternidade, das reparações históricas, esse reino há de triunfar no horizonte da história. Quero guardar o direito à imaginação. Daí, quando a gente olha para esse reino imaginado por Jesus, Jesus de Nazaré se identifica com os últimos, com os pequeninos, com os marginalizados, os violentados. Fome, sede, nudez, prisão, doença e ser um estrangeiro. O que eu quero chamar a atenção aqui são todas experiências concretas, vividas, sentidas no corpo. Eu quero chamar a atenção para a dimensão corporal, física, sensorial de todas estas experiências aqui. Existe uma teologia tão distante do chão do Evangelho, existe uma teologia tão distante da territorialidade, da corporalidade do Evangelho, existe uma teologia elaborada na Casa Grande colonial, existe uma teologia forjada nos espaços de poder e de privilégio, de classe, de raça e de gênero, e essa teologia massacrou o corpo, silenciou o chão da Bíblia, tirou Nazaré do horizonte da interpretação da Bíblia e fica tudo abstrato. Uma salvação abstrata de uma alma abstrata para um céu abstrato em algum lugar abstrato que nada tem a ver com a vida concreta. Daí vem Jesus de Nazaré e quebra essa abstração alienante que procura Deus num lugar fora da própria história. Aqui é tudo muito concreto. A fome é concreta. A sede é concreta. A nudez é concreta. A privação de liberdade é concreta. A doença é concreta. Não ter uma terra, não ter uma pátria, não ter uma casa, são experiências concretas, sentidas e vividas no corpo. Jesus de Nazaré não se identifica com uma doutrina X ou Y. Jesus de Nazaré aqui está se identificando com esses corpos oprimidos ao longo da história, na história. Então, o primeiro aspecto é o direito à imaginação, à utopia e ao sonho. O segundo aspecto é esse caráter corporal. E os corpos são sempre situados historicamente. Aqui, a fome me chama a atenção para o elemento da pobreza, da miséria, da vulnerabilidade econômica, de não ter alimento suficiente para a manutenção do próprio corpo. E eu realmente acho surreal que a fome seja uma realidade cotidiana no mundo e no nosso país. Eu realmente acho nada razoável que uma pessoa não tenha papel suficiente para comprar alimento para se alimentar. Papel é dinheiro, gente. No limite, o que a gente está dizendo é o seguinte: papel vale mais do que gente. Porque se gente não tem papel para comprar comida, essa gente morre, entendeu? Falta de dinheiro leva falta de acesso a alimento. Falta de acesso ao alimento gera morte. Esse é o nosso mundo. É o mundo em que pessoas passam fome porque não tem cédula de papel necessária ou suficiente para comer. Comer. Falta de papel, cédula de papel, falta de dinheiro gera fome, fome que mata. A fome
não é porque a Mãe Terra não nos dá alimento suficiente. E essa é a loucura do negócio. A fome é porque o nosso modelo de sociedade se organiza de tal forma que as pessoas não têm acesso ao alimento. É produção histórica, é produção econômica, é responsabilidade coletiva. A Mãe Terra nos dá o suficiente, mas a gente concentra, distribui mal, explora e mata. E aí eu fico pensando quantas pessoas agora, nesse exato momento, estão sentindo aquela fome, mas não é aquela fome de quem vai acabar o culto e vai comer, porque essa fome aí dá para... Nem sei se o termo correto é fome. Eu estou falando de subnutrição alimentar. Estou falando de corpo enfraquecido, sem a perspectiva de um prato de comida nas próximas 24 horas. Isso nenhum ser humano deveria passar. Isso é absolutamente enlouquecedor. Isso é violento. Isso é absolutamente violento. E a sede? O que é a garganta seca por falta de água? O que é a privatização da água, gente? O que é a água? Elemento tão vital, tão místico, tão sagrado, tão necessário, tão essencial. O que é a água sendo mercantilizada, privatizada, comprada, vendida? O que é a garganta seca por falta de água? Outra realidade aqui, vivida e experimentada no corpo. Daí eu vou para a prisão. O que é não sei se vocês conseguem, junto comigo, perceber que sistema carcerário é atestado de fracasso civilizacional. Prisão é um absurdo. E eu estou falando conceitualmente, prisão é um absurdo. Mas concretamente também, quando eu visitei presídio aqui no Rio de Janeiro, os presídios são absolutamente desumanos. A sociedade escolhe, né, politicamente, esquecer e culpabilizar aquelas pessoas. O que é a doença quando estive doente? O que é a falta de saneamento básico, a falta de acesso à água, a falta de acesso a medicamento, a falta de acesso à cobertura de saúde? O que é ser estrangeiro? E aí não é só estrangeiro no sentido de não ter uma pátria. O que é ser estrangeiro na própria terra? Eu quero chamar a atenção aqui que todas essas experiências concretas, sentidas e vividas no corpo, têm a ver com a experiência do povo negro no nosso país. Portanto, onde eu quero chegar exatamente? Não há possibilidade de falar de Deus e falar de dentro de Deus sem considerar a centralidade do corpo negro. Não há. Não é uma questão opcional, eu diria. Fora da experiência do corpo negro, não há experiência de Cristo. Fora da experiência do corpo indígena, não há experiência de Cristo. Fora da experiência do corpo sem terra, não há experiência de Cristo. Fora da experiência do corpo sem teto, não há experiência de Cristo. Fora da experiência do corpo com fome, com sede, privado de liberdade, preso, vigiado, não há experiência de Cristo. Nós deveríamos entender isso. Não podemos falar de Deus, não temos autorização de falar a respeito de Deus. Não podemos começar um culto, não podemos abrir a Bíblia, não deveríamos orar sem perceber que a única forma de acessar Deus, mediante esse texto, é pela experiência concreta, vivida, sentida nestes corpos com os quais Jesus de Nazaré decidiu se identificar e transparecer, revelar o seu rosto. O que é essa nudez? Eu quero, para terminar, me concentrar nessa nudez. Quando estive nu, vocês me vestiram. Essa aqui não é uma nudez do ponto de vista moral ou imoral. O debate não é esse. Podemos interpretar essa nudez como uma precariedade econômica tão grande que você não tem nem o que se vestir. Mas eu quero pensar um pouco além. Tem um filósofo italiano, George Agamben, que ele usa o termo vidas nuas.
ou vidas matáveis. Aqui, eu quero pensar com vocês que essa nudez é a falta de roupa, a roupa da cidadania, a roupa do direito de existir, a roupa do direito de amar. O que é esse corpo nu? É esse corpo desprotegido socialmente. É esse corpo vulnerável socialmente. É esse corpo que a qualquer momento pode ser espancado no mercado do Carrefour. É esse corpo que a qualquer momento pode tomar um tiro, como o menino João Pedro, brincando no quintal da sua própria casa. É esse corpo que pode cair do 9º andar de um prédio elitizado em Recife, como o corpo do menino Miguel. É esse corpo que pode ser estrangulado por policiais, como o corpo do George Floyd. É esse corpo que pode, brincando na quadra da própria escola, tomar tiros nas costas e morrer, como o corpo da Maria Eduarda. É o corpo que pode estar na Kombi, ao lado da própria mãe, chegando em casa, que numa ação policial também toma um tiro nas costas e morre, como o corpo da Ágata. É o corpo, como do menino Marquinhos, que voltava da escola para casa, que também tomou um tiro e ali ficou abatido no chão. É esse corpo concreto que está exposto à violência o tempo inteiro, que não tem a roupa da cidadania, que não tem a roupa do direito de existir. Nós vivemos num país que seleciona quem pode viver e quem deve morrer. E o corpo negro está pré-selecionado para a morte. O corpo indígena está pré-selecionado para a morte. O corpo trans está pré-selecionado para a morte. O que é o corpo nu? No sentido de que se eu ando com um crucifixo na rua e com uma Bíblia, eu não tenho que ter medo. Mas a mãe Viviane, dependendo das suas roupas, dos seus trajes, dos seus fios de conta, o corpo dela está exposto a uma violência por ela ser quem é, por ter a fé que professa. Tem corpos selecionados para fome, para sede, para nudez, para privação de liberdade, para o padecimento físico e para ser estrangeiro na própria terra. O negro é estrangeiro no Brasil. Dependendo da rua, é corpo estranho, revistado, manipulado, vigiado, selecionado para a morte. É buscar asilo na própria terra, é não ter lugar, é ter que ficar provando a competência o tempo inteiro, é ter que ser melhor que os outros para ver se consegue ser medíocre. Não temos condições de falar de Deus se não enfrentarmos a ferida do racismo. Não temos condições de falar de Deus se não enxergarmos Deus pela janela do quilombo. Deus tem sido enxergado pela janela da Casa Grande. Deus tem sido interpretado pela janela da Casa Grande. Deus tem sido testemunhado pela janela da Casa Grande colonial. Só tem um problema. A janela da Casa Grande colonial não pode ver Deus. É qualquer outra coisa que está sendo dita. Não é o Deus de Jesus Cristo de Nazaré. O Deus de Jesus Cristo de Nazaré não é visto pela janela da Casa Grande colonial. O Deus de Jesus Cristo de Nazaré só pode ser visto pela janela da aldeia, do quilombo, do terreiro, da favela, da periferia, desses corpos aqui, que Mateus 25 está definindo como critério interpretativo de discernimento para a percepção de onde está Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou ser muito sincero com vocês. Mesmo a teologia progressista, quando abre mão de discutir a dimensão racial, perde contato com o Evangelho de Jesus. Já vi muitas conferências de teologia progressista falando de esperança, de revolução, de liberdade, sem um negro compondo o espaço. Sem a pauta racial, indígena e de gênero ser colocada na mesa. É até uma esperança progressista. Se não tem hermenêutica negra, está fadada à mera abstração.
a pauta racial indígena, a pauta do corpo da mulher, da trans, quem está impondo para nós é Mateus capítulo 25. Essa pauta está imposta a nós há mais de 2000 anos. Deveríamos ter entendido que fora da experiência concreta destes corpos, não há possibilidade de experiência genuína de Jesus Cristo de Nazaré. No limite, é essa gravidade que o texto nos impõe. Poderia ter sido mais brando Jesus, mas não foi. Foi cirúrgico, foi visceral, foi no espírito, foi no corpo. Esse é o critério de Cristo no mundo. E essa é a esperança também. Quero terminar falando sobre no limite, quero terminar voltando ao início. No limite, estamos falando de uma vitória histórica que Jesus está anunciando. Eu quero só resgatar esse caráter profético, desobediente, subversivo e herético do movimento de Nazaré. Porque se eu for olhar politicamente para Galiléia, para a Judéia lá do primeiro século, poxa, Jesus, você é um homem pobre, você está prestes a ser preso, torturado e executado. É escória essa galera aqui, não tem poder nenhum. Mas essa galera sem poder que está anunciando como é que a história vai terminar. É esse caráter utópico, imaginativo, que eu quero terminar como comecei. O Jesus pobre do vilarejo interiorano de Nazaré está falando sobre como a história vai terminar. Fala sério, Jesus, quanta ousadia nos teus sonhos. É sério que quem vai estabelecer o reino não é o imperador romano, é o próprio Deus? Você realmente acredita nisso? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Me lembrando aqui de Antônio Conselheiro. Como eu quero terminar essa breve e singela reflexão? Eu quero, com Jesus de Nazaré, me dar o direito de viver no presente de acordo com o futuro prometido por Deus. Essa é a loucura do Evangelho. Mesmo diante de uma situação trágica, dificílima, de uma conjuntura nebulosa, eu quero viver no presente como quem guarda um segredo no coração. O fim da história vem dos corpos oprimidos. Não vem das estruturas de poder. Não vem da Casa Branca, não vem do Palácio do Planalto, não vem do FMI, não vem do Banco Mundial. E eu não estou falando, por favor, entendam, de um otimismo ilusório que desconsidera a dor concreta. Não se trata disso. É cruz e ressurreição, né? É assumir a dor do mundo, mas gestar o futuro dentro da gente. Eu quero viver como quem sabe a dor da cruz, mas não abre mão do horizonte da ressurreição. Eu quero viver tal qual Leonardo Boff fala, de que a gente não vive para morrer, mas morre para ressuscitar. Eu quero viver tal qual a poesia de Caetano Veloso, de que gente é para brilhar, não é para morrer de fome. Eu quero viver de tal forma a guardar esse segredo de que há um horizonte histórico, há um vilarejo, há um reino da brincadeira, há uma eucaristia pluriversal, há uma emancipação humana, e é para lá que a gente está caminhando a despeito de toda dor. Eu quero viver com o direito de sonhar, de que um dia o corpo negro não vai ser mais vigiado, manipulado, precificado e eliminado, de que um dia a carne negra não vai ser mais a carne mais barata do mercado, porque não haverá precificação da vida. Eu quero viver como quem sabe que um dia não haverá mais dinheiro, porque a gente vai chegar à conclusão de que não faz sentido comprar e vender coisas que têm a ver com a sobrevivência humana. Eu quero imaginar um dia que não terá mais prisão, não terá mais pobre, porque não terá mais rico. Eu quero viver de tal forma a guardar comigo esse segredo,
de que um dia seremos livres. Livres, enfim. Livres, afinal. Livres para sempre. Eu quero guardar esse segredo de que Bolsonaro e Trump não determinarão a história mais, mas que a história será determinada por Marielles, Ágatas, Franciscos, Vivianes, Chicos. Não vem de Roma ao final. Vem de Nazaré. Pequeno vilarejo. Na periferia, no interior. Ali está a gestação do futuro que a gente aguarda. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força. Que Deus console as nossas lágrimas. E que a gente não perca a imaginação. A possibilidade de imaginar o que Jesus imaginou. Haverá esse reino. E vai ser lindo. E vai ser potente. E vai ser eterno. Podem chamar isso de mecanismo ilusório. Eu vou chamar de esperança derivada do ventre de Deus. E quero estar grávido do futuro, junto com Deus. E não quero descansar enquanto esse futuro não visitar o presente. Já nos deram a cruz. Agora dane-se. Quero viver em nome da ressurreição. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, mãe Viviane, Henrique. Depois de palavras, de vivências tão fortes, basta o silêncio. Silêncio reflexivo, né? Silêncio que digere, que mastiga. Uma comida, por vezes, uma palavra, por vezes ácida, amarga. Mas é isso, né? É isso. É a realidade. Então, sigamos. Que Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Que Deus acompanhe vocês em cada caminhada de vocês, em cada lugar que vocês estiverem. Muito obrigado, mãe Viviane. Muito obrigado, Henrique, pelas palavras. Bom, sigamos então, guardando essas palavras dentro do nosso coração, dentro das nossas entranhas. Vamos então cantar a excelência do amor. Alegria concedida
Que trio. Nelly, Eni, Claudinha, muito obrigado pelo talento de vocês, por essa mensagem cantada. Chegou o nosso momento da Eucaristia, né? E para esse momento eu tenho a honra de convidar um amigo que há muito tempo não vejo, que é o Eliezer, o Eli, que vai nos conduzir para esse momento, que inclusive está esbelto, está lindo, está magro. Acho que eu vou me mudar, acho que essa é a solução para mim. Não tem jeito. Eli, é contigo, meu amigo. Vai crescer um pouquinho mais e vai te ajudar a emagrecer logo, Vitor. Vai ficar correndo atrás da criança. Fiquei muito lisonjeado pelo convite da Lu, especialmente dos irmãos da igreja, por dirigir esse momento nesse dia, porque o tema da negritude é um tema que a gente trabalha também há algum tempo e é um tema que nos emociona bastante. E aí eu busquei na tradição poética, que é a nossa tradição da Igreja de Ipanema também, recursos para conduzir esse momento. E com esse perfume de morte que sempre perpassa a vida negra, especialmente no Brasil, esse perfume que se mistura ao perfume da celebração da morte, mas que vem com a morte também. No caso da última sexta-feira, especificamente, eu lembrei da fala da Adélia Prado, que o Edson também costuma lembrar, que diz assim, que de vez em quando Deus me tira a poesia, disse a Adélia. Olho pedra e vejo pedra mesmo. Mas deixemos o pessimismo para dias melhores, como disse uma vez o Frei Beto. Para a estrutura, a engrenagem do racismo funcionar com as nossas mentes colonizadas, também é muito importante e necessário que o negro odeie o próprio negro. Tanto o outro quanto aquele que ele vê no espelho. Mas esses dias, com a esperança que o Henrique levanta, estão acabando. Hoje nós olhamos o espelho e amamos o que vemos. A beleza, a energia, a inteligência e o que vejo é um tsunami revolucionário de amor também entre os negros. E é esse amor que vai fazer ruir as estruturas racistas do nosso país, da nossa sociedade. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, o Deus que escolheu encarnar entre os pobres e oprimidos. Naquela noite em que foi traído, tomou o pão, e eu peguei um pão bem bonito aqui, que a Thalita me deu, e tendo dado graças pelo pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos pegar nosso cálice, nosso pão, que a gente tiver em mãos aí para celebrarmos juntos e beber e comer juntos.
Amém. Que saudade de celebrar a Eucaristia com os irmãos de Ipanema. Aquele momento único que vivemos em nossa liturgia. E seguindo a liturgia, vamos orar juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque o teu reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Amém, meu amigo. Que maravilha poder celebrar contigo de novo. Um beijo em todo mundo aí. Na Thalita, na filhota. Saudade de vocês. Assim que der, a gente tem que planejar essa visita. Leiamos, então, o texto de Djamila Ribeiro, que está no nosso boletim, quando ela diz: o não ouvir é a tendência a permanecer num lugar cômodo e confortável daquele que se intitula poder falar sobre os outros, enquanto esses outros permanecem silenciados. Ouvir, ouvir e digerir. É isso. Vamos cantar então Gente Humilde, né? Do nosso cancioneiro número 96. Tem certos dias em que penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casais simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é meu lar. Pelas varandas flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Reconhecemos, revisando a nossa vida, as alegrias que hoje explodem dentro em nós, a realidade de quem toda dura lida. Temos certeza de que nunca estamos sós. O nosso Deus é Pai de toda a providência, e o sim divino sempre anula os nossos nãos. Quem for cristão tem como herança a consciência
de ser guiado pelas poderosas mãos. Maravilha, Deus. Muito obrigado. Que lindeza, que lindeza. Que lindeza essa letra, essa música, a sua interpretação, a sua voz. Agradecemos de coração sua contribuição. E que postura interessante, né? De Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, homens brancos, não pobres, mas fazem o silêncio da reflexão, que se juntam, que entregam seus dons para entender do universo do qual nós estamos falando hoje. Isso é importante. Bom, chegamos ao fim, então, da nossa celebração. Temos algumas poucas comunicações aqui. Né? Hoje é a nossa 36ª celebração. Né? Seguimos online sem previsão de retorno presencial. Às segundas-feiras, a nossa classe Poutilis continua às 18h30. Quartas-feiras, nossas reuniões de oração, que têm sido virtuais também, né? Tem sido via vídeo gravado, com participação de todas e todos. Né? Então, assim, convido quem quiser cantar, quem quiser orar, quem quiser entrar no grupo da reunião de oração, é só entrar em contato comigo, que eu, Vitor, né? E que aí a gente inclui vocês lá, e, enfim. Bom, domingos, então, no domingo a celebração continua sendo às 11 horas da manhã, né, o ID do Zoom está aí no nosso boletim para quem quiser ver, sem senha, convidem pessoas, convidem quem vocês quiserem para estar junto com a gente no domingo pela manhã. Bom, então começamos um ano novo, não é verdade? No calendário litúrgico. Hoje encerramos o ano de 2020, liturgicamente falando, guiados aí pelo Evangelho de Marcos. É um evangelho muito importante que para os estudiosos aí é o mais antigo, né, o mais raiz, como a gente diria hoje em dia. Então vai ser uma experiência magnífica aí ser conduzido por esse evangelho. Aniversariante da semana, dia 22/11, né, mais conhecido como hoje, nosso querido Anderson Amaral. Anderson, meu amigo, muitos anos de saúde, de vida. Muito obrigado pela sua participação, pela sua vida, viu? Agradecemos de coração. Obrigado. Dia 26, Lirinha, né? Lirinha Esteves Ludovino, Tiago de Melo, nosso tecladista, e Souza Andrade, né? O sobrenome pra caramba, hein, Tiago? Dia 27/11, Enil de Maciel, Gabriela Schinel Silva Chavarri, não sei pronunciar esse sobrenome chique, só sei Silva, Santos, assim, os mais, né, achegados à minha pessoa. Então, assim, agradecemos de coração a vida de vocês, a participação de vocês. Muito obrigado. A ICI ama cada um e cada uma de vocês. Então, celebremos essas vidas. E peço, então, ao nosso apóstolo, ao nosso bispo mor, Edson Fernando, para orar por essas vidas. Saudade de você, amigo. Pode fazer essas orações, por favor? Claro, chamar de apóstolo, bispo, essas coisas nessa época é meio que xingamento, hein? Irmão de vocês, seguidor de Jesus de Nazaré, e nessa caminhada linda, né, interreligiosa, abraçando a Viviane, ecumênica, né, nessa caminhada de tantos encontros, o Henrique aí conosco, que maravilha, nesse momento tão bonito que a nossa igreja está vivendo. Então, vamos orar pelos nossos aniversariantes. Aqui conosco o Anderson, né? A Lirinha está presente também?
E o Eliezer também, né? O Eli também aniversariou essa semana, né? Deus, mistério de amor, de justiça. Deus, nome que está acima de todos os nomes. Deus, nossa paixão, nossa busca, nosso sonho mais profundo. Nós te agradecemos nessa manhã, essas vidas que para nós são tão preciosas. Te agradecemos a vida do Anderson, que está aqui conosco. O Anderson, que é essa bênção, esse médico que nos cura, esse conselheiro, essa testemunha da ressurreição de Jesus, cuja vida é ajudar, cuja vida é servir, cuja vida é curar as nossas feridas. Te agradecemos a vida da Lirinha, tão querida, que cantou tão lindamente hoje, seu nome é Jesus Cristo, e passa fome. E Ele está entre nós, e nós não o conhecemos. Ele está entre nós, e nós o desprezamos. Obrigado pela vida da Lilinha, ó Deus. Obrigado por seu amor, por sua presença conosco, por sua graça, por sua voz, por sua beleza e bondade. Te agradecemos a vida do Eli, que também dirigiu a nossa Eucaristia nessa manhã, por sua história, por sua vida, por sua família tão linda, por sua coragem de dar o passo seguinte, de enfrentar novos desafios, de sair da terra, da parentela, e ir para aquele lugar tão profundo para o qual tu o convidas e nos convidas também, ó Deus. Dá-nos essa coragem do Eli, essa sua gana. Nós te agradecemos a vida do nosso irmão tão querido. Lembramos também da Enilde, onde quer que ela esteja, ó Deus, que a Enilde se sinta bem também, abençoada, agasalhada pela tua graça e o teu amor. A Enilde, cuja presença no nosso coro, na nossa igreja, foi tão importante, né? E a sua presença está viva em cada um de nós. Nós te agradecemos. Dá muita saúde a Enilde, a Eula, essa família que nós amamos tanto, ó Deus. Obrigado, nós te agradecemos também a vida do Tiaguinho, o filho do Marquinhos, Tiaguinho que está crescendo, e que ele cresça em saúde, graça, leveza, beleza, e que seja uma criança feliz, e que seja uma criança engravidada por esse sonho de amor que o Henrique nos trouxe nessa manhã com a mãe Viviane. E, finalmente, ó Deus, abençoa também a Gabriela. Nós te agradecemos a sua vida, a sua presença conosco, essa família tão linda, tão querida, tão amorosa. Abençoa seus familiares, o seu povo lá do Mato Grosso. Nós te agradecemos, ó Deus, por estas vidas tão preciosas e queridas. Nós te damos graças do fundo do nosso coração e o fazemos em nome de Jesus de Nazaré, na unidade maravilhosa do Espírito de amor. Amém, Senhor. Gente, nós estamos terminando, como disse o Vitão, o culto e também o momento derradeiro do calendário litúrgico. É um privilégio ter caminhado até aqui e com essa última página desse último capítulo do ano letivo, do calendário litúrgico. É um culto revolucionário em vários sentidos. O tema hoje era o Cristo, Rei do Universo, e nós experimentamos o reinado de Cristo. O reinado de Cristo é esse.
apresentado pela mãe Viviane e pelo pastor Henrique. É um Jesus que não é o rei do Pequeno Príncipe, que quer um súdito para poder se sentir acima. É um rei que reina porque ele é esquecido quando nós nos lembramos daqueles e daquelas que, na agonia dos seus corpos, exigem a nossa intervenção e responsabilidade. Nós estamos reverenciando esse rei. E, junto com a data do 20 de novembro, dia do Quilombo dos Palmares, não só de Zumbi, mas dia da consciência negra, nós estamos vendo Jesus reinar exatamente nos corpos sacrificados da nossa história. Esse é o Cristo da ICI, esse é o Cristo que nos interpela, esse é o Cristo que quer reinar entre nós. E é muito importante a vinda de Mãe Viviane de Oxum para cá hoje. É muito importante. Quando nós sairmos da quarentena, eu vou propor uma caravana para ir ao terreiro dela, que eu conheço há muitos anos, escrevi, aliás, acabou de sair um livro, no meu último capítulo, quase todas as entrevistas das Pombagiras, que tem uma parte sobre esse tema, foi na casa de santo dela, em outros terreiros, um delas de uma filha de santo dela, que é mãe de santo também. E essas pessoas nos abraçam, nos amam, nos recebem, preparam comida, bebida, elas congraçam, e é algo emocionante você pensar que essas pessoas são perseguidas por religiosos da nossa tradição, abrem as portas e nos amam, cuidam de nós e mostram Jesus vivo entre eles e elas. Então, é muito importante a gente ter essa experiência para desracializar a nossa fé, no sentido de a presença do racismo religioso entre nós. Está na hora da gente superar isso, enfrentando, combatendo e se dando o direito de conhecer o desconhecido, do qual geralmente nós temos medo. Então, Mãe Viviane, você é minha irmã, amiga, você sabe o quanto eu te amo e quero te agradecer pela aula, que a sua história, a sua fé, a aula que você deu hoje para a gente. Desracializar, desculpa a expressão, ela é ruim em certas lutas, mas desracializar no sentido de tirar o racismo como parte integrante das nossas relações culturais em geral. Suprimir isso, superar isso. E meu amigo Henrique acabou de passar para a pós-graduação da UERJ e vai estar comigo lá. Eu só quero te dizer uma coisa. Apesar de eu te agradecer profundamente você estar aqui hoje, eu, quando oriento flamenguistas, eu pego pesado. Eu não fico de brincadeira, não. Então, meu amigo, a nossa relação... Brincadeira, você vai nos dar o privilégio de introduzir teologia negra num departamento que só tem gente branca. Então, meu irmão, já sabe que eu vou te explorar a beça para que você venha nos ensinar essa teologia negra na classe Poutilles, indo no terreiro com a Viviane para discutir, entre todos nós. Muito obrigado, meu irmão. Você sabe da minha admiração por você, e você sabe que eu oro a Deus para que você semeie as sementes dessa profecia, para que outros profetas e profetisas se levantem para animar o povo dentre tantos desânimos pelos quais nós estamos passando. Obrigado, irmão, porque você nos mostrou o rei que é servo, que é pobre, que é excluído, que a gente quer seguir aqui nessa comunidade. Muito obrigado, tá, irmão? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Alexandre. Amo Alexandre, Oi, só Edson. aproveitando a sua deixa aí, e comunicar também ao nosso povo, à nossa gente, que o Bruno passou também para o doutorado, né, na UERJ, e vai ser orientando do Alexandre, né? Então, que maravilha, né? Nossa, a gente fica cheio de alegria saber que Bruno e Henrique, né, adentram aí aos portais da academia para transformar, né? Para trazer cor a essa academia tão branca e certamente orientados pelo Alexandre, a gente sabe que é garantia de um percurso aí extraordinário, maravilhoso. Então, lembrar do Bruno também, nosso querido pastor Bruno, tá bom? Palmas para ele. Muito bom. E botou lá, né, Edson, no Facebook, vai ter preto doutor. muito bom. Né? E eu falei para o Bruno, olha, depois deixa passar essa onda, vai estar com a gente. Bruno é nosso aqui, né? Bruno é nosso. Então, eu vou pedir, Henrique, para terminar, você e Mãe Viviane peçam a Deus a bênção para todos nós, todos e todas nós.
Pode ser, mãezona? Você começa? Pai amado, mãe querida, eu peço que abençoe a todos os meus irmãos. Peço que a força de Deus, o amor de Jesus invada todos e também todos aqueles que não os têm. Peço a minha mãe Oxum que abençoe a todos os lares, a todas as famílias, que os protejam nessa confusa época que estamos vivendo em relação à pandemia. Que nos guarde, que nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus possa guardar nossa mente, nosso coração, enxugar as nossas lágrimas e nos conduzir dia após dia ao reino de paz, justiça, liberdade e alegria no Espírito. Que possamos comungar dessa esperança, que possamos nos fortalecer nas tribulações uns aos outros, que possamos amar, perdoar, reparar, que possamos permanentemente nos converter à beleza, à simplicidade e à profundidade do Evangelho. Que possamos quebrar nossos preconceitos mais entranhados, que nossa mente cada vez mais se abra para o discernimento do reino. Que assim possamos viver no presente, honrando aqueles e aquelas que viveram em amor no passado e de acordo com o futuro prometido por Deus. Em nome do Jesus negro, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Em nome desse Jesus, nós oramos. Amém. O abraço da paz. Abraço, gente. Bom.